Olá a todos, novamente aqui estamos para mais uma aula e o tópico, a nossa aula hoje é sobre avaliação clássica de projetos usando o VPL e o conceito de taxa interna de retorno, TIR. Bom, o que nós vimos anteriormente, depois de ter discutido um pouco de conceitos de matemática financeira e depois de ter abordado algumas questões relativas à construção do fluxo de caixa de um projeto, é que uma vez que foi feita toda a discussão ali, ainda no contexto de conceitos de produto, de estimativa de vendas, o que a gente passa a fazer agora é utilizar os números que foram gerados e a gente busca aplicar técnicas que permitam que a gente faça algum tipo de análise sobre a viabilidade do investimento e que também, de alguma maneira, a gente consiga elencar mecanismos que permitam você comparar alternativas distintas de investimento para que você faça uma tarefa chamada, que é a tarefa de orçamentação, orçamento de capital, né? Onde você vai definir, dentre as suas alternativas de investimento, quais aquelas que você vai optar, que na sua avaliação elas deveriam ser as alternativas mais rentáveis. Então essa é o nosso objetivo agora, discutir técnicas que permitam que você de fato avalie o projeto. Bom, a primeira técnica que nós vamos discutir é uma técnica muito conhecida no mundo profissional e acadêmico, que é a técnica do valor presente líquido. Ora, se a gente discutiu na introdução à matemática financeira que o dinheiro tem valor no tempo, se a gente viu que a gente pode projetar o fluxo de caixa futuro de um determinado projeto, para que eu compare o meu investimento com esse fluxo projetado, eu preciso descontar, trazer para valor presente todo o fluxo do projeto e comparar com o investimento. Essa simples comparação, na medida que você faz o desconto e traz a valor presente todo o fluxo e compara ele subtraindo do investimento inicial, ela te fornece uma métrica que é chamada do valor presente líquido, né? Vamos ilustrar o que isso quer dizer com um exemplo bem simples. Imagine que você vai desembolsar num projeto R$800 e que você espera, com a venda de produto, em apenas um ano, você considera que você vai conseguir embolsar R$400 com a venda de um produto ou serviço que você pretende entregar. E que ao final de um ano você vai se desfazer dos equipamentos que você comprou e que você pode vendê-los, o valor residual dos equipamentos, o valor residual é de 720. Então no final, o que eu tenho? Eu tenho 400, que é o meu fluxo que eu pretendo receber, e 720 é a venda dos equipamentos. Eu compro os equipamentos a 800, utilizo por um ano, tenho um caixa de 400, uma entrada de caixa de 400, e vendo os equipamentos por 720. E eu tenho a alternativa de, ao invés de fazer isso, simplesmente aplicar meu dinheiro, né? Eu tenho um custo de oportunidade de 12%. O que é o custo de oportunidade? Seria a alternativa que eu teria de uso do dinheiro em outros investimentos que tivessem o mesmo nível de risco. Eu não posso comparar o custo de oportunidades em coisas que têm diferentes níveis de risco. Então, estou considerando que eu conseguiria aplicar isso com um custo, a uma taxa de 12%. Bom, essa é uma forma, né, de você definir aquilo que é a taxa de desconto, né, o custo de oportunidade do dinheiro.
Bom, a ideia então é calcular o valor presente líquido. E se o valor presente líquido, esse é o critério do valor presente líquido, se o VPL, valor presente líquido, for positivo, a indicação é que você deveria aceitar o projeto. Se o VPL é menor do que zero, você deveria, a recomendação seria de rejeitar o projeto. Note que com o VPL, você imagina que você consegue uma remuneração pelo menos de 12%. Se ele for positivo, ela seria até maior do que 12%. Então, o critério do VPL é que ele precisa ser positivo para que você possa aceitar o projeto. Então, vamos utilizar os conceitos que nós vimos na parte introdutória de matemática financeira, quando a gente viu que o valor presente era o valor futuro dividido por 1 mais I elevado ao número de períodos ou ao tempo. Eu tenho um período, eu tenho a taxa de 12% e eu tenho aqui o valor futuro de 1.120, que é aquilo que eu pretendo que eu imagino que eu vá receber ao final do prazo de um ano. Ora, 1.120 descontado a 1,12 dá 1.000. Então esse é o valor presente do fluxo de caixa futuro estimado, tá? Porque ele foi estimado, esses valores são estimados, e ele é um fluxo futuro, porque eu só vou receber daqui a um ano, então eu estimei um valor a receber daqui a um ano, e trouxe para valor presente. O que eu vou fazer? Comparar o valor presente com o investimento inicial. Como nesse caso 1.000 é maior do que o investimento, que é de 800, certo? O investimento é de 800, eu tenho o seguinte, 1.000 menos 800 é maior do que zero. Então, nosso VPL é positivo. Olha, eu tenho que comparar esses 1.000 com os 800. VPL positivo, eu recomendaria aceitar o projeto. Bom, então é comum vocês encontrarem, né, essa conta que nós fizemos há pouco, colocada dessa forma. O VPL é o investimento subtraído do fluxo de caixa futuro. E é a nossa taxa de desconto. E aqui são todos os fluxos de caixa futuro projetados ao longo do tempo. E perceba que, diferente do que a gente viu antes, eu estou permitindo aqui, não é muito comum se fazer isso na análise de projetos, mas é muito comum na análise de títulos você ter uma taxa de juros que para cada data ela é diferenciada. Você usar aquilo que é chamado de estrutura a termo da taxa de juros para poder fazer o desconto dos projetos. No nosso curso, aqui, por enquanto, nós vamos considerar que essa taxa de juros é constante. A não ser em outros momentos onde a gente for valorar eventualmente um título em outras circunstâncias, eu me preocuparia aqui com a estrutura a termo da taxa de juros. Bom, já que a gente já viu aí qual que é a ideia do valor presente líquido, vamos voltar àquele projeto que a gente vinha trabalhando, onde o fluxo de caixa é dado dessa forma aqui. Você tem um investimento de 1 milhão, vamos imaginar que é todo o seu projeto vai ser todo financiado com recursos próprios, né? E que você tem então uma projeção de fluxo a receber de 273.500 para cada ano durante um período de 5 anos e que não tem valor residual aqui dos equipamentos. E, além disso, a gente vai considerar uma taxa de desconto de 10%. Tá? Então a gente viu como esse fluxo de caixa deveria ser construído na aula anterior. Bom, o que a gente vai fazer então é analisar esse fluxo de caixa.
Então, na primeira coluna aqui, na segunda coluna, aliás, né, você tem o valor desses fluxos de caixa. Então, eu tenho que no momento inicial, eu faço um investimento de R$1 milhão e eu tenho para receber um fluxo de R$ 273.500 do ano 1 até o ano 5. Bom, acontece que esse fluxo de caixa eu não posso simplesmente, a gente já viu isso, eu não poderia simplesmente somar o dinheiro aqui, tá? Sem usar nenhum desconto. Se eu simplesmente pegasse aqui então, ó, saiu 1 milhão, no primeiro ano eu recebi 273.500, o valor acumulado, né, meu fluxo acumulado seria líquido, eu tive uma saída de 726.500. Só que o que eu fiz aqui? Eu somei isso com isso para obter esse número. Bom, se eu somar além desses dois, eu ainda somar o número de cá, o meu fluxo acumulado seria esse. Esse é o fluxo de caixa acumulado. E a gente vê aqui, ó, que só lá entre o ano 3 e o ano 4 eu teria o retorno de, assim, digamos, do valor que eu empreguei, né? E a gente vai discutir mais à frente que esse é um critério também de avaliação. Mas nós sabemos que essa conta não é uma conta justa de ser feita. Por quê? Porque o dinheiro tem valor no tempo. O que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, descontar cada um desses fluxos a taxa de desconto. Então, aqui nós temos, nessa coluna, o fluxo de caixa descontado. Então, quem é 248.636? 248.636, vou colocar aqui. 636 é igual ao nosso 273.500 dividido por 1 mais a taxa elevado a um ano, a um período. Quem é 226.033? 226.033 é igual ao nosso 273.500 dividido por 1 mais a taxa elevada a 2 períodos. Bom, se eu fizer isso então para todos os valores aqui do fluxo de caixa, eu tenho o fluxo de caixa descontado. E agora sim eu posso acumular. Ó. Esse acúmulo está correto. Esse acúmulo aqui está ok. Esse acúmulo aqui não estaria ok. Acumulando então o valor do dinheiro descontado a 10%, tá? A gente vê que ao final o resultado líquido é de 36.780. Isso é equivalente a eu somar o fluxo de caixa projetado, trazê-lo ao valor presente e subtrair do investimento inicial. Vai ter que dar 36.780. E aqui então nós temos o VPL. Esse é o VPL. Bom, a questão que a gente ainda não discutiu muito é a taxa de desconto. Eu só disse aqui, olha, é um custo de oportunidade, pode ser visto como custo de oportunidade do dinheiro. Tá? Mas também pode ser um outro critério que a empresa possa vir a achar mais adequado. Nós vamos discutir ainda critérios de escolha da taxa de desconto. Tá? E uma coisa que tem que ter em mente é que para projetos mais arriscados,
a taxa de desconto que você vai utilizar normalmente é maior. Você vai exigir uma remuneração maior para negócios que são considerados mais arriscados. Ora, o que acontece se nós variarmos a taxa de desconto para avaliação de um projeto? Na medida em que você aumenta a taxa de desconto, o valor presente líquido vai caindo. O valor presente líquido vai caindo. Então, para uma taxa de 10%, a gente viu há pouco, para uma taxa de 10%, que nós tínhamos lá um VPL positivo. Então, nós vimos há pouco que para uma taxa de 10%, eu tinha um VPL positivo. Nós vimos há pouco que para essa taxa de 10%, o nosso VPL era de 36.780. 36.780. Se eu utilizasse uma taxa de desconto maior, o meu VPL seria menor. Se eu utilizasse uma taxa de desconto menor, o meu VPL seria maior. Claro, porque a taxa de desconto aparece no denominador da nossa expressão do valor presente. Então, na medida que a taxa de desconto sobe, o valor presente líquido vai diminuindo. E um ponto interessante é que existe uma taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja zero. Existe uma taxa de desconto que faz com que o VPL do projeto seja zero. Essa taxa de desconto que faz com que o VPL de um projeto seja igual a zero é chamada de taxa interna de retorno. Então, o nosso segundo critério de avaliação é o seguinte. Ele é o critério de que um projeto deve ser aceito se a taxa interna de retorno, a TIR, for superior à taxa mínima de atratividade. Se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade, a recomendação é de que o projeto deve ser aceito. Essa é a recomendação. Por outro lado, se a TIR for menor do que a taxa mínima de atratividade, a recomendação é de que o projeto deve ser rejeitado. Então nós vimos aí dois critérios, o VPL e agora vimos o critério da TIR. Como a gente estava descontando o projeto há pouco a 10%, suponha que para aquele exemplo a nossa taxa de atratividade seja de 10%. No projeto, que a gente acabou usando como exemplo aqui, a gente viu que existe uma taxa em que o VPL é zero. Essa taxa está aqui, ó. Note que se usarmos a taxa de desconto superiores a 11,43, o VPL do projeto passa a ser negativo. Ou seja, VPL, a taxa de desconto que faz com que o VPL seja zero é a TIR, né? Então ela é de 11,43%. Então, como a nossa TIR, no nosso exemplo, é 11,43%, a recomendação é, comparando as duas, que o projeto seria aceito. Essa seria a recomendação para o nosso exemplo. Tanto pelo critério do VPL, como pelo critério da taxa interna de retorno. Tá? Então, olha só. No critério, só para diferenciar, no critério do VPL, nós entregamos a taxa de desconto e calculamos o valor presente líquido, que foi positivo.
Pelo critério da TIR, nós encontramos qual seria a taxa que faria com que o VPL fosse zero e compararíamos então a TIR com a taxa mínima de atratividade, que aqui eu estou considerando igual a essa taxa de desconto. São dois critérios distintos que, nesse caso, levaram à mesma conclusão. Então, vamos aqui para um novo exemplo. Considere o projeto descontado a uma taxa de 14%. Como o VPL é positivo, como o nosso VPL aqui é positivo, a gente sabe que a TIR é maior do que 14%. Ora, se o projeto foi descontado a 14% e o VPL é positivo, e eu sei que a TIR é a taxa de desconto que faz com que o VPL seja zero, eu teria que aumentar esse número até zerar aqui. Então eu sei que a TIR é maior do que 14%. Tá? Eu poderia, por tentativa e erro, né, nesse fluxo, ficar alterando o valor da taxa de desconto até encontrar a taxa que zera o projeto, que zera o VPL do projeto, que é de 21,862, que é um exemplo similar ao que nós vimos há pouco. Tá? Só para a gente sedimentar a ideia de que a taxa interna de retorno é aquela que faz com que o VPL de um projeto seja igual a zero. Ela pode ser obtida por tentativa e erro, mas hoje com os softwares que a gente tem aí, vocês vão ver que softwares como Excel, eles calculam isso já direto para a gente. Bom, problemas que a gente pode vir a ter com a TIR, tá? A TIR, em alguns projetos é possível que você gere múltiplos valores de taxa interna de retorno. E aí nenhuma delas você pode desconsiderar, então nessa situação a TIR não é um instrumento adequado para fazer a avaliação do projeto. Isso acontece quando você tem um fluxo de caixa com mais de uma mudança de sinal. Então, por exemplo, os fluxos de caixa que nós vimos há pouco, eles têm a seguinte característica, né? Ele tinha um valor de saída e vários valores de entrada. Nesse caso, eu vou ter uma única TIR. Mas quando eu tenho projetos que tem essa característica aqui, ó, a necessidade de um desembolso em algum momento, em algum período que provoca mais de uma mudança de sinal de fluxo de caixa, ó, ele vinha negativo, ficou positivo, depois ficou negativo de novo, depois ficou positivo. Então, quando eu tenho projetos com essa característica e eu vou calcular a taxa interna de retorno, eu tenho pelo menos duas TIRs aqui, duas taxas internas de retorno, e aí eu posso, quer dizer, nenhuma delas eu vou poder descartar. Aqui a gente tem um exemplo de um outro problema, né, que a gente tem com a taxa interna de retorno, e agora também, na verdade, é um problema também com o VPL, né? VPL, taxa interna de retorno. Isso é um problema quando a gente está avaliando dois projetos para o trabalho que eu já comentei para vocês de orçamentação de capital. De orçamento de capital eu preciso comparar dois projetos. Então, olha para esse projeto. Eu tenho um desembolso de 20 mil, e depois eu recebo logo no primeiro ano 12 mil, e depois eu tenho fluxo de caixa menores. Segundo projeto também, faço um desembolso de 20 mil, só que o maior fluxo de caixa eu só vou ter lá no último ano. Você vê que esses dois projetos têm características distintas. E um deles a gente vê o dinheiro mais rápido do que outro. Bom, vamos ver uma curiosidade. Se eu aplicasse uma taxa de desconto de 10%, o valor presente do projeto 1 vai dar 3.262.
o valor presente do projeto 2, 4.539. Então, há uma taxa de desconto baixa que penaliza pouco a distância do fluxo no tempo. O projeto 2 parece ser um projeto mais interessante. Para baixas taxas de desconto, o projeto 2 parece ser melhor do que o projeto 1. Até um ponto em que tem uma taxa de desconto em que os dois projetos têm VPLs muito parecidos. Quando eles são iguais, a gente chama de ponto de ficha. E você tem aqui, para taxas de desconto mais elevadas, eu tenho que o projeto 1 passa a ser mais atrativo. Por quê? Porque o projeto 1 você vê o dinheiro, o fluxo maior de dinheiro ocorre no curto prazo. Então, note que para taxas de desconto menores, o projeto 2 tem um VPL melhor. Para taxas de desconto alta, o VPL do primeiro projeto é melhor. Então, a escolha do projeto 1, entre o projeto 1 e o projeto 2, pelo critério do VPL, ela depende da taxa. O VPL pode te dar essa indicação ou essa indicação. Por outro lado, se você utilizar o critério da taxa interna de retorno, por esse critério, o projeto 1 tem uma taxa interna de retorno superior à taxa interna de retorno do projeto 2. Então, pelo critério da TIR, esse efeito não é capturado. Pelo critério do VPL, para taxas de desconto mais baixas, isso favoreceria o projeto 2. Então, essas questões elas têm que ser consideradas. Tá? E veja, não é que há um certo ou um errado. Aqui é a questão de, como eu disse a vocês, nesse projeto o dinheiro aparece mais rápido do que nesse projeto. Tá? A gente tem aqui a mesma conclusão entre taxa interna de retorno e VPL para essas taxas de... para essas taxas de desconto aqui. Para taxas de desconto mais elevada, os dois critérios levariam a mesma conclusão. Para taxas internas ou para taxas de desconto mais baixa, você teria uma discordância entre os dois critérios, na comparação entre dois projetos. Outra situação importante na avaliação de projetos, né, é quando você encontra fluxos de caixa que têm uma distribuição no tempo distinta. Eles terminam de maneira distinta no tempo, né? Uns terminam mais cedo do que outros, em termos de projetos, em termos de comparação entre dois projetos. Então, quando eu tenho esse tipo de coisa, isso também é um problema na avaliação, na comparação entre dois projetos. Então, se um projeto ele tem vencimento, ele é projetado para 5 anos e o outro é projetado para 10 anos, então a análise comparativa dos dois, ela tem que ser tomado cuidado, tá? O ideal seria você tentar replicar o primeiro, né, que está vencendo 5 anos, tentar imaginar que você poderia fazê-lo novamente por mais 5 anos. Ou então, e aí você compararia os dois projetos. Ou então a gente teria que buscar transformar esses fluxos de alguma forma em anuidades equivalentes, né, para que eu pudesse comparar os projetos. Então essa é uma questão que tem que ser levada em consideração, tá? Quando você estiver comparando dois projetos e você tem que fazer uma escolha entre uma cesta de projetos. Uma outra situação interessante que acontece na avaliação de programas de investimento, onde você tem vários projetos possíveis e você tem que escolher
o conjunto de projetos que você pretende investir num determinado ciclo de investimentos da firma, um problema comum que surge é o seguinte: olha, eu tenho 10 milhões de reais para investir. E eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 projetos. Eu tenho 8 projetos, todos eles com valor presente líquido positivo, com diferentes níveis de investimento. A ideia aqui agora era você fazer o seguinte: como encaixar o meu orçamento de 10 milhões e fazer a escolha de uma cesta de projetos. Que critério eu utilizaria? Ora, o que eu tentaria fazer seria compor a cesta de projetos, as diversas cestas de projeto, respeitando a restrição de que eu não posso ter um investimento superior a 10 milhões, e buscaria então para esses 10 milhões maximizar o meu valor presente líquido da cesta de projetos. Então, a gente fez aqui várias cestas de projeto, projeto A, B e E, todos eles respeitando a restrição de que eu só posso investir no máximo 10 milhões de reais. Então, veja lá, A, B e E. Vamos voltar aqui, projeto A, 2 milhões, B, 3, E, 5. Então, 2 mais 3 mais 5, 10 milhões, respeitei. Qual que é o VPL dessa cesta? 1, ou seja, investir 10 milhões, 1,1 com 1,5 com 3,3. Então eu tenho 4,8, 5,9, 5,9 é a cesta A, B e E. A cesta A, B, H, tá? O H também é de 5 milhões. Então eu tiraria esse aqui e substituiria por esse. Evidentemente, a A, B e E é melhor do que a B e H. A B e H deu apenas 4,5 milhões. Então, tentando todas as possibilidades de composição de carteiras de projetos, a gente escolheria aquele que, respeitado as restrições, me desse o maior valor presente líquido. E essa seria a cesta D, E e F, que nos deu aqui 6,2 milhões de valor presente líquido. Então, assim, seria um critério para você fazer a escolha de um programa de projetos que você tem na sua carteira. Um outro exemplo de aplicação, né, da análise econômica é a substituição de equipamentos. Eu falei para vocês que tem vários tipos, né, de projetos. A gente discutiu aqui escolha entre o projeto A e o projeto B. A gente discutiu aqui como que faz a escolha de uma cesta de projetos. A gente vai discutir aqui agora um exemplo de substituição de equipamento. Então, eu tenho uma situação atual em que eu tenho, com uma máquina que está operando, eu tenho essas receitas projetadas. Tá? As receitas vão caindo aqui ao longo do tempo, a máquina vai perdendo eficiência. E eu tenho esses custos de operação que vão crescendo ao longo do tempo. Tá? Então a máquina vai perdendo sua capacidade de produção e, além disso, os custos vão também aumentando. Por outro lado, aqui eu tenho uma situação de fazer uma troca de máquina, né? Que eu vou fazer a compra de um novo equipamento com um valor de investimento de 1 milhão, tá? Assumindo que ele se deprecia 20% ao ano. A máquina que atualmente está em operação foi comprada há 3 anos ao custo de 300 mil reais. Bom, então vamos ver mais alguns dados para esse problema. A empresa encontrou um comprador disposto a pagar 320 mil pela máquina que está operando, ou seja, é o valor residual da máquina que está operando. Ora, como eu vou produzir mais com a máquina nova, eu vou precisar aumentar meu capital de giro em 30 mil reais. Ou seja, se eu estou comprando e vendendo mais, eu preciso de mais capital de giro com a máquina nova. Tá? Por quê? Porque as receitas ali, vocês viram que as receitas com a máquina nova são maiores. E as despesas também, então eu preciso de mais capital de giro. Ao final do 5º ano de operação, o equipamento novo terá um valor residual de 50 mil. Tá? O equipamento novo, ao final de
5 anos de operação, ele tem um valor residual de 50 mil. Assuma que a alíquota de imposto de renda é de 25, que a contribuição social sobre o lucro líquido é de 9. Sobre as receitas de vendas incidem o PIS, COFINS com alíquota de 9,25 e ICMS com alíquota de 17. Não há mudança nas despesas administrativas nas duas situações. Essas despesas são de 150 mil ao ano. Para financiar a aquisição da máquina, pode ser feito um empréstimo de 200 mil a uma taxa de 14% ao ano. Então, se eu montar aqui o fluxo de caixa com a máquina atual, né? Fluxo de caixa com a máquina atual, eu teria aqui esse conjunto de receitas, os custos que a gente viu, tá? Aqui os impostos que incidem diretamente sobre as receitas. Então eu tenho aqui a receita líquida, eu tenho as despesas administrativas, a depreciação, nós estamos aqui tirando a depreciação da máquina que está operando, ela tem 5 anos, né, de operação, ó. Depreciação igual a 20% ao ano. Tá? Então aqui a máquina que atualmente está em operação foi comprada há 3 anos, ao custo de 300 mil. Então tem mais 2 anos para ela depreciar. E está aparecendo aqui a depreciação para a máquina atual no valor de 60 mil. E o que acontece então? Eu tenho aqui agora, não tem nesse fluxo despesa financeira, por quê? Porque eu estou operando com a máquina atual. Bom, o nosso lucro antes do imposto de renda, a aplicação, aqui é o nosso LAIR, né? Que é igual ao LAGIR, porque nessa situação eu não tenho despesa financeira. Aí eu vou aplicar a CSLL e o imposto de renda e vou obter o lucro líquido. A única ressalva que eu vou fazer aqui é que o nome exato disso aqui não seria receita líquida, né? Na verdade, aqui a receita líquida seria a receita menos apenas os impostos que incidem direto sobre as vendas. Aqui o que a gente tem, na verdade, é o lucro bruto. Então, do lucro bruto a gente vai tirar as despesas administrativas, tiramos a depreciação, fizemos aqui, encontramos a LAIR, aplicamos a tributação que incide sobre a LAIR e calculamos o lucro líquido. Tá? E agora, como eu falei para vocês, a gente devolve, quando eu falei para vocês na aula anterior, que trata da construção do fluxo de caixa, a depreciação não representa uma saída de caixa, então eu devolvo a depreciação, não tem amortização no tempo, e aqui a gente tem o nosso fluxo de caixa com a máquina atual. A máquina atual me dá esse fluxo de caixa. Essa linha de cá. Opa. Esse seria o fluxo de caixa da nossa máquina atual. Bom, vamos para a nossa máquina proposta. Na nossa máquina proposta, ó, as receitas mudando, os custos alterados, o cálculo do ICMS, e aí nós temos aqui o lucro líquido. E agora a gente tem a seguinte situação. Ó. O que acontece com a máquina nova? Eu posso vender a máquina atual e vai entrar 320 mil reais. Só que na venda da máquina atual eu vou ter que pagar impostos no valor de 50 mil. Então, com a venda da máquina atual, eu vou ter um resultado líquido de 270 mil. Vou comprar equipamentos novos, vou desembolsar 1 milhão. Vou tomar um empréstimo de 200 mil. E aqui nós temos a depreciação da máquina nova. Tá? Que é o retorno aqui, ó, 200 mil, que a gente colocou para a máquina nova, para apurar aqui todo o lucro líquido do projeto. E aqui agora nós temos com a situação
uma vez identificada a linha do lucro líquido aqui da máquina nova, o que eu vou fazer agora? Colocar, devolver a depreciação para a máquina nova. Vou, imaginando aqui que eu estou pagando, amortizando, está aparecendo uma amortização do empréstimo em 5 parcelas de 40 mil. Então eu distribuí aqui a amortização. Foi dito ali que a gente vai precisar ter um desembolso de capital de giro no período zero. Eu vou ter um incremento no capital de giro, porque eu estou aumentando as receitas. E esse capital de giro aqui no final, né, ele volta para o meu bolso. Porque o projeto acaba aqui em 5 anos. Então eu vou ter que aportar 30 mil reais como capital de giro, mas esse capital de giro lá na frente volta para mim. E o valor residual da máquina nova, que é um dado do problema, daqui a 5 anos eu posso vender a máquina nova, eu estou estimando que eu possa vender a máquina nova por 50 mil. Com isso, então, ó, eu posso pegar e construir todo o fluxo de caixa da máquina nova. Desembolso de 560 mil da situação nova, com esse fluxo de recebimentos. Bom, esse fluxo de recebimentos agora eu vou comparar com o da máquina na situação atual. E aí eu vou gerar um fluxo de caixa incremental. Eu vou desembolsar esses 560 mil, mas o que vai entrar para mim de fato é 521 da situação nova, menos o que eu já tenho, que é 375, 150 com a máquina antiga. Eu vou desenvolver um fluxo de caixa incremental. Então, o meu fluxo de caixa incremental, comparando a situação da máquina antiga com a máquina atual, eu faço um desembolso de 560 para ter um incremento de 145.870 de resultado. E agora sim eu vou fazer a análise do VPL. Eu vou trazer esse fluxo de caixa diferencial a uma taxa de desconto, que aqui está sendo dada como 16%, e a essa taxa de desconto o VPL é de 29.384. Ou seja, vale a pena fazer a troca da máquina, porque ela me dá um VPL positivo. A taxa interna de retorno é de 17,97%, é superior à taxa, que se eu chamar aqui a nossa taxa mínima de atratividade, de 16%, e aí a recomendação seria de que a gente poderia substituir os equipamentos usando tanto o critério do VPL como o critério da taxa interna de retorno. A gente pode ainda, né, fazer aqui uma análise de sensibilidade em projetos, né, que é você imaginar que a demanda por um produto ela pode ser 10% inferior à demanda projetada. Aqui, tá? Então, eu já havia comentado com vocês que sempre que a gente faz análise de viabilidade, é interessante que a gente faça algum tipo de estudo de sensibilidade do projeto a variações das premissas. Ora, então o que aconteceria se a gente fosse fazer uma análise de sensibilidade no projeto que nós avaliamos aqui anteriormente? Só voltando aqui um pouquinho para recordá-lo. Imagine que a gente, nesse projeto que foi construído, o fluxo de caixa foi construído numa aula anterior e que ele gerou, nessa aula a gente apresentou, né, apenas o fluxo de caixa e calculamos o valor presente. Então o fluxo de caixa gerado aqui me deu um valor presente de 36.780. Então na aula que foi feita, onde a gente gerou esse fluxo de caixa, as receitas eram de 700 mil de vendas. Tá? Então, vamos supor aqui que eu quero fazer uma análise de sensibilidade. Eu acho que os preços que foram usados para simular, né, e calcular aquele valor presente líquido, para simular ou projetar um fluxo de caixa e calcular o valor presente líquido, que os preços, ao invés de R$1.000 por tonelada, fossem de R$900 por tonelada. Então, a minha geração não seria mais de R$700 mil, seria um valor inferior, seriam R$630 mil de receitas. Nesse cenário, que é um cenário pessimista,
o VPL seria negativo. Então bastaria que as minhas vendas tivessem, o meu preço de produto fosse 10% menor do que eu estou projetando, para fazer com que eu tivesse um VPL bastante negativo. Tá? E no caso de uma projeção otimista, de um cenário otimista com um preço um pouco melhor, o impacto no VPL é de que ele seria bem maior. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente projeta as receitas, porque elas vão trazer um impacto substancial na avaliação do projeto. Então, boa parte desse risco deveria estar embutido na escolha da taxa de desconto. Boa parte devia estar embutido na taxa de desconto. Eu já deveria selecionar uma taxa de desconto que incorporasse esses riscos. Ainda assim, as pessoas, é legal que a gente faça esse tipo de análise para poder ter uma sensibilidade sobre os impactos no valor presente, e aqui, por consequência, né, a gente teria também um impacto no mesmo sentido na nossa taxa interna de retorno. Tá? Que a taxa interna de retorno seria menor do que a taxa mínima de atratividade, que é de 10%, e aqui é claro que ela continuaria sendo maior. Bom, é isso. Espero que a gente se encontre aí na sequência do curso. Um grande abraço a todos.